proprietários do Brasil são as grandes corporações que estimulam a acumulação do capital, ou seja, o pensamento individualista do povo. E isso é muito prejudicial, porque não pensa no coletivo, no bem comum. E isso acarreta em vários problemas para a população, para a sociedade no geral. Os proprietários do Brasil, esse nome já nos remete à propriedade privada mesmo, né? São os grandes banqueiros, os grandes no setor financeiro, os grandes proprietários da propriedade privada aqui no país e que claramente não se mantém no território nacional, né? Já é uma classe transnacionalizada, né? E cada vez mais articulada. Lamentavelmente, os proprietários do Brasil são as empresas do capital estatal, do capital privado e do capital estrangeiro que executam obras de impacto social e ambiental para a população. É lamentável que tenha uma situação dessa. Isso tem que acabar. Se eu pudesse dizer quem são os donos do Brasil, eu vou dizer que ele é um homem branco, heterossexual, da elite brasileira. Aqueles que possuem o poder econômico e político. Porque essa é uma transação obscura que existe entre política e economia no Brasil, daqueles que detêm o dinheiro e daqueles que detêm o poder. É assim que é. Eles guiam os rumos do país sem fazer nenhum tipo de concessão à classe trabalhadora, sem consultar a população, sem trazer a participação dessa gente dentro dessas escolhas. Esses são os verdadeiros proprietários do Brasil. Quem são os novos donos das capitanias hereditárias atuais? Das siderúrgicas, a Vale, quem é dono da Vale? Eu acho que essas perguntas realmente merecem ser respondidas num trabalho sério que possa dar elementos para que a luta dos movimentos sociais se fortaleça. O Rio de Janeiro segue o modelo de desenvolvimento, que é o modelo de desenvolvimento nacional, uma opção de política econômica do Estado brasileiro, onde o Brasil reforça seu papel de exportador de matéria-prima para o mercado internacional. Então, na verdade, o Brasil se torna uma zona de sacrifício do mercado internacional quando absorve a parte da produção mais impactante ambientalmente e socialmente. É o caso aqui que vocês têm acompanhado no Rio Mais Tóxico, exemplificado pela CSA, pelo Comperj, pelo Porto do Açu em São João da Barra, que eu acho que o Rio Tóxico não teve oportunidade de ir até lá. São grandes empreendimentos voltados para a produção de matéria-prima a partir de recursos naturais para a exportação. Então é a parte mais impactante ambientalmente, é a parte que gera empregos de mais baixa remuneração, mais precários e tal. Está bem claro que todas as mortes, ameaças, atentados de pescador ou precederam ou foram após a processo de denúncia nossa ou manifestação como essa aqui. Toda vez que nós se opomos a alguma obra ou fizemos alguma denúncia, teve pescador ameaçado, pescador sofreu atentado ou pescador mortos. Então isso é bem claro. E na verdade a única frente de luta dos homens do mar ou dos pescadores que morreram foi frente de luta de questão da proteção do meio ambiente da Baía de Guanabara, que estava sendo depredado pela Petrobras. Como pescador na área de Sepetiba de Santa Cruz, o primeiro impacto que atingiu, que sentiu da TK-CSA, foi os pescadores. Porque os pescadores com 2 horas, 3 horas e meia de pesca, trazia 2, 3 caixas de peixe, hoje em dia já não tem mais. O pouco peixe que se acha na Baía de Sepetiba, próximo ao porto da TK-CSA, é todo poluído, ele fica na superfície da água. Esse peixe, se a gente pegar esse peixe para consumir, para vender ele na nossa região, a gente está vendendo um peixe poluído, um peixe com problema que vai trazer ao consumidor. Estamos aqui em frente à TK-CSA, aqui em Santa Cruz. Estamos aqui com a presença de jornalistas e ativistas, olhando, vendo um pouco o que é a empresa, né?
Nesse local é um acesso restrito, enfim, só daqui para lá só podem passar os trabalhadores da empresa e a presença de segurança privada da empresa mostra um pouco qual é o tipo de tratamento que se tem com a opinião pública, enfim, com o próprio movimento que critica aqui a presença da CSA, ou seja, há todo um controle do espaço. Bom, acho que como na maioria dos países dentro desse sistema econômico, acho que são as corporações que acabam desafiando a democracia, desafiando no mau sentido. Acho que a gente está cada vez mais dentro desse sistema econômico, sem duvidar dele. É assim que elas vão se tornando monstros, até mesmo supranacionais. Os proprietários do Brasil hoje, na realidade, são quem tem se apropriado dos recursos naturais, explorado os povos, as comunidades, os trabalhadores, usurpado os direitos dessas pessoas e, enfim, se apropriado e utilizado para si, né? São os grandes empresários, grandes latifundiários, grandes corporações, grandes grupos econômicos e financeiros que, através de uma ciranda, jogam com os recursos, com a natureza e com a vida das pessoas. Quem deveriam ser os proprietários do Brasil são os povos, a gente, os trabalhadores, a gente que constrói e vive e defende esse país. Para nós que vivemos lá no Maranhão e no Pará, não temos como deixar de considerar como um dos grandes proprietários do Brasil a empresa Vale e outras grandes empresas que dominam a região e pouco a pouco, cada vez mais, vão concentrando as terras e expulsando as pessoas, as comunidades tradicionais dos seus lugares. Os grandes bancos, as grandes empreiteiras, as grandes empresas. Isso é pouco discutido porque a empresa ganhou legitimidade. É legítimo você ter. Não é ilegítimo, é feio. Mas elas, o tamanho dos lucros do sistema privado no Brasil é uma coisa obscena. E as grandes empreiteiras, que são especiais, porque essas têm uma tradição de dar dinheiro para político, as outras também dão, mas não dá muito. Tem uma tradição de corromper o sistema político. O nome privado tem uma carga semântica muito forte. Quando você diz uma empresa privada, significa que ela priva o outro. Não é para ela priva o outro. Por isso ela é privada.